Mário Sérgio Cortella é professor, filósofo, educador, escritor, palestrante, comentarista de televisão e rádio. Acima de tudo, é um homem da educação. É uma celebridade no mundo do conhecimento e também das redes sociais. Tem mais de 24 milhões de seguidores. Ganhou 4 prêmios IBEST, o mais importante da internet brasileira. Formou-se em filosofia e tornou-se doutor em educação pela PUC de São Paulo, onde deu aulas por mais de 3 décadas. O seu doutorado na educação teve orientação de Paulo Freire. Nasceu no Paraná e vive na capital paulista desde a adolescência. Foi secretário municipal de educação na gestão de Luiz Erundina. Aos 70 anos, 3 filhos, 52 livros, muitos deles best-seller. Apaixonado pelo saber, Cortella convida o público à reflexão sobre grandes temas da atualidade e da humanidade, a religião, a política, paixão, felicidade e os caminhos para uma vida rica e plena de sentido. Professor Cortella, prazer enorme te receber aqui no ICL. É bom demais, ainda mais quando você diz assim, professor, você sabe que eu sou professor há 50 anos, eu comecei em 1974 e uma das coisas que eu mais tenho prazer, e é quase uma vaidade inocente, é ouvir a palavra professor. Mas isso é muito bom, isso né? Isso dá um gosto imenso e quando você diz, como já tivemos outros momentos na vida, em que você, ao nos encontrar, fala, professor, sempre essa professor. Ideia é sempre afetiva. O brasileiro tem um hábito, você sabe disso, né, Chico, que é, quando quer trazer algum afago para ele, assim, mestre, mestre, né? Essa ideia ela é sempre relevante. Aí quando alguém fala comigo, mestre, eu falo, mestre é Jesus, Buda, eu não. Em tese a palavra seria essa, mas eu gosto da ideia. Professor, o som é agradável para mim. Professor, o senhor trabalhou na Secretaria de Educação, foi secretário de Educação, depois substituiu naquele lugar Paulo Freire, né, o grande professor Paulo Freire, que depois foi orientador da sua tese de doutorado. É bom demais. Sem imaginar, Paulo Freire, quando ele voltou do exílio, em 1979, eu estava entre as milhares de pessoas que foram recebê-lo no Tuca, no Teatro da Universidade Católica de São Paulo. Havia milhares do lado de fora e as 1.200 que cabiam dentro numa noite. E ele foi recebido lá por Dom Paulo Evaristo Arnes, de quem ele era amigo também. Aliás, 2 Paulos que nasceram no mesmo ano, no mesmo mês, com uma diferença de 5 dias. Dom Paulo Evaristo é 14 de setembro e Paulo Freire 19 de setembro, ambos de 1921. Um nascido em Forquilinha, né, no interior de Santa Catarina, e o outro nascido na cidade do Recife. E é interessante porque Paulo Freire, em 1980, isto é, quando ele retornou de vez do exílio, ele foi dar aulas na PUC São Paulo e na Universidade de Campinas. E eu convivi com ele do dia que ele chegou até o dia em que ele partiu, quando faleceu no dia 2 de maio de 1997. Nessa convivência, né, de quase 18 anos, uma das coisas magníficas que aconteceu foi dele ter sido orientando de doutorado. Aliás, ele foi meu orientador quando eu era o secretário de Educação, ocupando o lugar que ele houvera ocupado por 2 anos. Mas ele fez comigo algo que ele não deveria ter feito. Ele faleceu uma semana antes da minha defesa. Portanto, né, eu brinco que no dia que eu o encontrar, né, que eu vou dizer, olha, poxa, tantas coisas boas pudemos partilhar, fazer juntos, e o senhor decide, né, que ia para a fonte da vida bem na semana anterior. Ele faleceu uma semana antes da data marcada para a defesa. E aí nós adiamos por 1 mês, claro, para até a gente recompor. Inclusive eu tive o gosto, né, de remarcar a data da defesa do doutorado, sem a presença, obviamente, física dele, mas convidei a viúva dele, a professora Ana Maria Freire, que nós chamamos de Nita Freire, porque ela é doutora da área de educação, né, e, portanto, alguém com qualificação. E ali fizemos mais até do que, né, uma defesa de um trabalho, uma cerimônia de reavivamento de Paulo Freire, homem genial,
genial, o senhor disse magnífico. assim, quando eu encontrá-lo, o senhor acredita que vai encontrá-lo? O senhor acredita? Sim, claro. Na vida após Ele a não... morte? O senhor é filósofo? Olha, você sabe que uma das coisas é que a ideia de banalidade da existência está em imaginar que tudo aqui cessa. Eu não necessariamente acho que é um lugar onde se estará, mas eu não tenho dúvida de que essa imersão, né, numa força que seja muito mais dispersa coletivamente, uma força amorosa, eu gosto de lembrar sempre, e eu faço com frequência, né, do Mário Quintana, o gaúcho lá de Alegrete, quando ele pediu para colocar no túmulo dele, eu não estou aqui. Não está isso no túmulo dele porque não o fizeram, né? Mas a ideia era dele. Que está, inclusive, nos relatos bíblicos do Evangelho. Isso, exatamente. Né? Aquele a quem procurais não está não aqui. está aqui. E o Mário Quintana, genial, pediu para colocar. Então a ideia de, quando você diz, será que eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar Paulo Freire? No sentido físico, não. No sentido de que eu vou imaginar que haverá, após a minha passagem de vida, após a morte, né, que eu vou dizer, Paulo Freire, e lá vem ele, nos abraçamos, mas que eu imagino que eu vou partilhar com ele, né, um lugar que não é físico, em que a gente deposita, né, a nossa forma de legado de vida, eu não tenho a menor ideia. Agora, simbolicamente, Chico, eu adoro imaginar que eu vou encontrá-lo, sim, como a outras pessoas. Mas eu digo sempre, quando alguém diz, você acha que vai encontrar Paulo Freire? Eu digo sim, como eu vou encontrar meus pais, vou encontrar pessoas da minha família que partiram, meu irmão, etc. Mas eu quero demorar para fazê-lo. A vida não está com pressa, que isso. Uma das coisas que Leonardo Boff um dia disse, que foi genial, eu apresentava um programa de TV chamado Diálogos Impertinentes. Isso faz tempo, faz mais de 30 anos quase. E o primeiro era um programa chamado O Desejo, com Leonardo Boff e a Miriam Schneiderman. E o programa, ao terminar, eu disse assim, Leonardo, qual será teu último desejo? Afinal, uma das coisas quando alguém está partindo é qual é o teu último desejo? Essa expressão era mais comum na hora do fuzilamento ou do enforcamento. Mas imaginando que você pudesse fazer essa escolha, ele disse, olha, meu último desejo era encontrar Deus. Mas eu teria tantas perguntas para fazer para ele que não daria tempo dele fazer nenhuma para mim. Né? Eu achei genial, né, a possibilidade de Leonardo poder trazer à tona essa ideia, né, de uma fonte da vida em que você pode perguntar por quê. Né? Por que sim, por que não, por que presente, por que ausente. E eu gosto, de novo, quando o Quintana diz eu não estou aqui. Né? E Paulo Freire, claro que ele está. Né? Aliás... Não está aqui ou estou em todos os lugares? Exatamente. Né? Paulo Freire tinha uma presença forte no cotidiano. Há pessoas que não o apreciam, não há nenhuma dificuldade nisso. Ele não teria nenhuma forma de rejeição a quem o rejeitasse. Ele rejeitaria quem o rejeitasse de forma mentirosa, de forma desrespeitosa, de forma indecente. Mas quem não o apreciasse de uma maneira que fosse, ao mesmo tempo, gentil, contributiva a essa forma, ele abraçaria. Paulo Freire tinha um gosto imenso de encontrar pessoas que com ele não concordassem, para que ele pudesse, primeiro, ou refinar o que ele pensava, ou negar o que ele pensava, ou convencer a outra pessoa. O momento do diálogo. Exatamente. Um diálogo que trazia à tona o gosto, né, pela convivência. E Paulo Freire, eu tenho dito, Chico, isso que eu vou te falar agora com frequência, porque Paulo Freire entrou num circuito, nos 10 anos mais recentes, né, de ser colocado como responsável, né, por algumas das agruras, né, do nosso cotidiano, que é uma coisa tola. Mas, levando em conta isso, eu digo sempre que Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Paulo Freire era um democrata, né, e nesse sentido, se ele aqui estivesse, várias vezes ele dizia, Mário, ele me chamava de Mário, não concordo com você. Ou ele dizia, concordo, o que você acha disso? Paulo Freire tinha uma qualidade que eu não conseguia ainda desenvolver bem. Ele tinha um interesse genuíno no que a outra pessoa pensava o tempo todo. Eu faço um esforço imenso para prestar atenção em algumas pessoas. Em algumas eu consigo, outras eu me distraio com facilidade. Ele não, ele ficava atento. Ele fazia uma coisa que, Chico, poderia até ser considerado invasivo, mas nele era um gesto de carinho. Se ele encostasse para falar contigo, ele colocava a mão de leve no teu ombro. E ele fazia isso. Estou ligado em você. Exato. E ele ficava olhando agora, e ouvindo. Você já imaginou que coisa boa? Eu tive com ele uma vez e foi essa a experiência.
Estive entrevistando Paulo Freire para um jornal impresso e eu comecei a conversar. Jornal chamava-se Jornal de Opinião. Sim. Mas não era aquela opinião da... É outro. Era outro. Era um jornal ligado à Arquidiocese de Belo Horizonte. E ele fez isso. Eu fui entrevistar e ele pôs a mão. Pôs a mão no ombro. Sim, Que é uma eu me coisa lembro magnífica. nitidamente disso. É uma forma de Agora, aproximação. quando da sua faculdade de educação, já estudava Paulo Freire? Primeiro ano meu, em 1973, Paulo Freire não era estudado no Brasil ainda de modo aberto, era durante a ditadura militar empresarial. Mas ele mudou o seu conceito de Claro, educação? primeira coisa que eu li de Paulo Freire foi apresentada para mim em março de 1973, no segundo mês de aula. Educação como prática da liberdade? Não, um livro sobre conscientização. Era um texto sobre conscientização, que fazia parte, uma conexão do que estava lá no Educação como Prática. Um professor chamado Paulo Afonso Caruso Ronca, que é uma pessoa genial, trouxe um texto mimeografado, então, portanto, que tinha sido datilografado num papel e impresso, né, usando álcool. Esse texto era um texto de Paulo Freire sobre conscientização. E aquilo alterou muito a minha percepção. Eu, no primeiro ano de filosofia, nessa época... Ele falava, a conscientização não é você saber uma coisa, Isso. é você estar, né, transformado por essa Isso. coisa. Ela Imerso. mexe com você. A conscientização não é apenas ciência de algo, é a consciência. Porque quando você apenas algo sabe, é ciência. Você está sabendo daquilo. Olha, seguinte, teve um movimento, né, na região da Europa de tropas. Você disse, estou ciente. Significa, eu estou sabendo. Outra coisa é estou consciente, eu sei o que significa. Eu sei que isso tem alguma implicação. Uma parte das pessoas hoje no mundo digital, e Paulo Freire vivenciou o início do mundo digital, ela imagina que ter ciência é o mesmo que ter consciência. Não é. Hoje o mundo digital nos soterra de informações. Ter consciência implica uma ação sua na realidade. Uma disposição para a ação. Uma disponibilidade para a ação. Alguma coisa que você queira, né, levantar em busca de algo que altere. Né? Eu dou um exemplo antigo que eu gosto, Chico, de trazer em relação a isso, que faz parte até da leitura desse texto em 1973 como convicção, quando Paulo Freire fala disso. Uma coisa é eu, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde moro, 6 horas da tarde, Avenida Paulista, eu dentro de um ônibus lotado, chovendo do lado de fora, portanto, as janelas do ônibus fechadas, aquele calor imenso, aquele aroma humano percorrendo todas as narinas. Eu tenho 2 movimentos possíveis naquela hora. O primeiro é dizer assim, eu vou sumir disso daqui um dia. Um dia eu vou ganhar muito dinheiro, eu não vou estar aqui dentro, eu não vou nunca mais pôr o pé num ônibus. Esse é um movimento. O nome disso é revolta. Existe uma outra percepção que não é revolta, é revolução. É imaginar, gente não pode viver isso. Isso é injusto, é indigno. Eu tenho que me juntar com outras pessoas para que isso não aconteça. A percepção revoltada é diferente da percepção revolucionária. No nosso país, a palavra revolução, no sentido da ação, ainda ela é entendida de modo muito equivocado. Porque ela é olhada quase sempre como sinônimo de brutalidade, né, de crueldade. Ao contrário. E de movimento armado. De movimento armado. A ideia de uma percepção revolucionária é aquela que você tem consciência, não só em si, usando aí um pensamento do filósofo Lucas, não só a consciência em si, mas a consciência para si, aquela que te movimenta. Por isso, volto ao que você falou. Claro, né? Paulo Freire não imaginava que consciência era só algo saber. Era saber por que sabia e para que servia e qual era a consequência. Por isso, o curso de alfabetização dele, de adultos, que durava 40 horas, uma semana, né? Mudava tanto a cabeça das pessoas, porque as pessoas não aprendiam, né, somente a leitura, os fonemas, né? A pessoa aprendia a falar da própria vida. E Paulo Freire está, certamente, na raiz, né, no espírito que animou as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Sem dúvida. Que essas comunidades pegavam o texto bíblico, né, e falavam da própria vida, descobriam a própria vida dentro dos textos sagrados e vice-versa. Paulo Freire era cristão de formação. É interessante porque ele utilizou referencial de base dialética, isto é, orientação, que também tinha várias coisas de Karl Marx, mas sempre com uma perspectiva que o cristianismo deixou dentro dele. Não o cristianismo como prática religiosa cotidiana,
como frequência ao culto, mas como filosofia. Como ética. Isso, como ética, como aquilo que o principal teórico cristão, que é Paulo de Tarso, né, trouxe à tona nas suas cartas, que é uma visão ética sobre a vida. Né? E Paulo Freire não deixou, né, ele não era, digamos, alguém que era igrejeiro, no termo mais antigo, mas era alguém que trazia, assim, a perspectiva humanista, que uma parcela do cristianismo é capaz de trazer na sua história, e a mensagem original, pelo menos de leitura, né, trazida por Jesus de Nazaré, oferece, né, essa condição. Mas ele agregou, né, à concepção cristã alguns dos referenciais para a interpretação da história, da vida, da sociedade, que foi trazida, de um lado, né, pelo marxismo do século XIX, de outro lado, né, pelo existencialismo cristão, né, do século XX. Tudo isso fez com que o pensamento de Paulo Freire desaguasse numa interpretação sobre a educação escolar e a alfabetização, que é, antes de ser um método que muita gente fala, mas é uma metodologia, é uma percepção sobre o método. Método é só uma técnica. Metodologia é a tua concepção sobre o método. E a metodologia de Paulo Freire era: eu não posso apenas treinar alguém para que ele desenhe letras ou decodifique uma frase. Ele precisa ter consciência do que é que aquilo significa. E aí o exemplo... E eu, como educador, Claro. tenho que aprender com ele. Tem que aprender com a outra pessoa, a pessoa aprende comigo. Uma frase clássica, que é um subtítulo do Pedagogia do Oprimido, que você menciona, né? Ele dizia: ninguém educa ninguém, é um subtítulo. Ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente, mediatizados pelo mundo. Essa frase, quando interpretada de modo parcial, quando interpretada de modo patife, algumas pessoas pegam esse subtítulo e tiram a segunda parte. E dizem: Paulo Freire escreveu ninguém educa ninguém. E para aí. Isso, mas ele disse ninguém educa ninguém no sentido de ninguém só educa, vírgula, ninguém se educa sozinho, porque quem educa também é educado. Se eu fico só na primeira parte, eu vou dizer que ele é um destruidor da ideia de educação. Se eu pego a segunda, junto com a primeira, eu vou identificar a metodologia de Freire. Quando, em 1953, né, ele começa uma parcela desse trabalho, que deságua 10 anos depois, na cidade de Angicos, quando ele faz a experiência inicial da sua metodologia de alfabetização, num método, que é esse que você mencionou, ele tem a intenção não apenas que a pessoa ela domine o código, né, de leitura e escrita, mas que ela domine a vida dela. A educação, como você lembrou no começo, como prática da liberdade. Paulo Freire dizia, você sabe disso, que a finalidade da educação é a emancipação. E aí tem uma curiosidade, você que viveu em Minas boa parte da vida, sabe, né, a palavra emancipar, quando a gente traz, né, do latim para nós, quase que significaria tira tua mão de mim. Que o mineiro diz larga deu. Larga né? deu. Larga deu. É tira tua mão de mim, ex manus capere, tira tua mão de mim. Significa me deixa livre. Isto é, não me domine, não me dirija. Eu sou alguém que sou capaz de seguir o meu caminho, mas não sozinho, sigo contigo. Esta lógica de Paulo Freire, a educação como emancipação, isto é, o conhecimento como liberdade, é uma ideia que Paulo Freire trabalhou em muitas coisas, mas não foi só ele. O que Paulo Freire faria se ele estivesse hoje aqui? Essa é a pergunta que mais me fazem. E eu quero completar essa pergunta pelo seguinte, inclusive tem conversado muito aqui no ICL com o Frei Beto. Sim. E o Frei Beto diz assim: é urgente que os progressistas, a esquerda, enfim, retomem o trabalho de educação política de base. É. Porque foi assim que surgiram os movimentos mais importantes, né? Inclusive o partido político, o PT e outros, né? Foi assim que surgiu o MST, com educação política de base. Mas seria possível, que essa educação política foi toda, né, lastreada em Paulo Freire, seria possível hoje, como está a educação e com as internets, os celulares, seria possível trabalhar o método Paulo Freire online, essas coisas? Olha, você sabe que algumas pessoas utilizam o método, não a metodologia estrito sensu, mas por intermédio do uso do celular, sim. É possível até, utilizando os nossos mobiles, para dar o termo mais sofisticado, que a pessoa ela aprenda a ler e escrever. Há alguns processos que o fazem, porque ela já está habituada a lidar,
né, com aquele equipamento para outras Pois coisas. é, professor, mas sem o contato físico. Então, não. Sem Paulo Freire não interação. imaginaria que tudo seria virtual, mas ele não suporia que tudo seria só presencial. Afinal, vou dizer uma coisa que você sabe, a primeira forma de ensino à distância foi o livro, certo? A primeira maneira. A plataforma era O cara papiro. não pode estar com o professor Isso. Cortella e ler o livro dele. Então, a primeira forma era papiro, ou foi pergaminho, ou depois papel, a partir dos chineses na Europa. O primeiro modo virtual de aprendizado foi o livro. Portanto, se é no livro, se é num tablet, se é num computador, se é num mobile, num celular, a questão é a mudança da plataforma. A ideia do virtual, ela não é substitutiva em relação ao presencial. Paulo Freire, quando secretário de Educação na capital paulista, ele foi aquele que trouxe à tona o uso de computadores nas escolas. Em 1989 e 1990, ele desenvolveu e orientou, com o apoio das universidades como a PUC São Paulo, a Unicamp, né, a Unesp e a USP, um projeto de informatização dos processos. Portanto, Paulo Freire, tal como Frei Beto lembra sempre, né, era alguém voltado, como é necessário hoje, para o uso da tecnologia para a ação humana. Tecnicamente é possível, né? Mas eu quero falar das implicações disso. No mundo onde as relações virtuais superam as presenciais. Né? No mundo onde somos inundados, né, de informação, muitas delas falsas, inclusive com mensagens de ódio e tudo. O senhor vê com possibilidade de fazer trabalho hoje de educação política de base no meio desse vendaval, desse... Você disse no ponto de partida que eu sou um professor, como sou. Sou um professor de filosofia, como sou. E tenho muitos seguidores nas redes 24 sociais. 24 milhões de seguidores, que é um negócio impressionante. Porque como eu. Se um jogador de futebol, né, ou um cantor tem tantos milhões de seguidores... Por que eu estou usando o número? número? Mas 24 milhões de seguidores para um professor e um filósofo, é porque as pessoas estão interessadas de fato no seu pensamento. Então, aí dentro está a resposta à tua questão. Né? Evidentemente que se o mundo digital tivesse como foco e uso exclusivo a degradação da convivência e do pensamento, pessoas que têm algum tipo de reflexão no campo humanista, no campo da perspectiva social, não teriam uma adesão, né, dessa natureza. Evidentemente que não é algo que aconteça só nessa direção. Assim como existe a informação falsa, existe aquela que informa no sentido positivo, que orienta, né, que esclarece, que partilha. Eu uso um exemplo e vou retomar contigo. O Milor Fernandes dizia: o importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. A tecnologia ela não é inocente e nem nós o somos. No entanto, o uso dela dependerá da intenção que se terá. Eu posso utilizar uma faca agora, se ela estivesse no meu bolso, para ajudar você a repartir uma maçã que está no teu, para nós dois podermos fruir a maçã, ou para tomar eu posso tomar de você a maçã. Está na minha mão. É claro que a questão não está na faca. Não é a faca a questão. Por isso, se a gente olhar o mundo da tecnologia como sendo em si, a gente acaba deixando de lado, né, exatamente a intenção, a perspectiva e a ação. Aí eu volto ao teu ponto. Paulo Freire, nesse momento, né, às vezes fala assim, mas o que faria Paulo Freire? E eu sempre digo uma frase que ele lembrava. Fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora. E o que ele faria? Ele buscaria dialogar com aquilo que é o mundo tecnológico, com quem tem especialização nessa área, para que esse mundo seja contributivo e não destrutivo. Para que isso sirva para as pessoas se elevarem e não se rebaixarem. Aí se diz assim, mas isso é um sonho. Ele diria, ainda bem. Afinal, a pior coisa é a desistência. A pior coisa é imaginar que não há alternativa. Mas essas redes, né, elas são controladas, elas são criadas pelas chamadas Big Techs, que orientam muito o seu caminho, orientam não, te induzem, determinam o seu caminho através dos algoritmos. Né? Por isso que eu pergunto, seria possível conviver com isso? Tanto orientam, que há uma suspeita generalizada, que esse crescimento do pensamento extremista, de extrema-direita, essa violência toda que a gente vê, né, tem como base exatamente as redes digitais. Há 50 anos, quando eu tinha acabado de chegar na cidade de São Paulo,
né? Um pouco mais de 50, 57. Mas quando eu ia até a Praça da Sé, que quem mora em São Paulo e o mais idoso como eu, na época chamava de cidade. Vou à cidade. Vou à cidade significa ir à área central. Quando a gente chegava lá na área central de São Paulo, na Praça da Sé, sempre tinha uma outra pessoa que subia num caixotinho. Um caixote daqueles mesmo de mercado, de armazém, e ficava ali pregando. Com a Bíblia na mão. Isso. A Bíblia é outra coisa. Mas ele pregava de cima do caixotinho. Tinha que ter um caixotinho e tinha que carregar o caixotinho e tinha que levá-lo. Hoje cada um de nós tem um caixotinho. Esse caixotinho é exatamente a possibilidade do mundo digital. Eu posso subir num caixotinho, montá-lo e pregá-lo. Essas pessoas que nunca tiveram lugar para pôr o caixotinho, passaram a tê-lo nos 20 anos mais recentes. A minha surpresa não é que haja essa possibilidade de tanto ódio vir à tona. É que uma parte das pessoas não tem anotado que esse ódio já existia, só que ele estava represado na condição. Mas e que ele não é movido pela rede. A rede apenas dá a ocasião a ele de vir à tona, certo? Mas permite que esse ódio, né, ou que o estúpido solitário, como dizia o Humberto Eco. Humberto Eco, o estúpido da aldeia, passa a ter voz. Né? Isso. E se articular. Mas não foi a rede que fez com que ele pensasse assim. A rede permitiu que ele se agregasse com outros que também tinham esse pensamento. Se você e eu temos a intenção, que é perigosa, porque ela parece salvífica, se você e eu temos a intenção, que é perigosa porque ela parece messiânica, né, de fazer com que as pessoas abandonem o modo como pensam, porque entendemos que esse modo ele é equivocado, porque bruto, né, porque homicida ou porque fratricida, nós temos que entender o que é que leva pessoas que no dia a dia fazem o cuidado com o trabalho, com a família, com as coisas, que elas tenham esse tipo de ação. Ou nós mergulhamos mais fundamente no que significa a fonte da nossa distração. Quando eu digo a nossa, estou falando de intelectuais, de estudiosos, do mundo da mídia, e entendemos que o mundo digital propiciou foi o vir à tona de algo que estava submerso. E essa submersão, é evidente que quando ela veio à tona, ela foi potencializada. Ela foi levada a um patamar que não se imaginava, porque o cara do caixotinho, que agora também tem um, todo mundo se junta com seus caixotes nos seus lugares. E aí sobem todos juntos. A regra original era somos bons, embora sejamos poucos. Agora a regra é somos bons porque somos muitos. Nós nos desabituamos porque com uma visão, você e eu, olhando o dia a dia, uma visão um pouco mais iluminista da vida, isto é, que tudo ia para melhor, que tudo ficaria mais marcado pelo predomínio da razão, que nós tínhamos abandonado as trevas, que o horror nazista foi sepultado ao final da Segunda Guerra e quando da descoberta do lugar dos massacres, que as ditaduras, entre elas o nosso país, que ela teria ficado para trás e que a Constituição de 88 ela traria, né, a ideia, né, de um mundo que sempre seria um movimento ascendente. A surpresa foi imensa em várias situações, porque nós de repente começamos a conhecer uma nação que a gente não imaginava que ela pudesse ser assim. Ou vou dizer de um modo agora que é um pouco estranho para quem lida com o povo, mas eu não... como é que esse povo pode ser assim? A gente estava fazendo as coisas para dar certo para eles, certo? Nós estávamos organizando a escola, organizando o trabalho na mídia, buscando escrever livros que ajudassem a humanidade a ser melhor. E como é que quase que dá para subir num caixote e dizer assim, como é que vocês são desse jeito? Né? Que vocês estão pensando? Olha aqui. Sabe o que isso me lembra? A alegoria da caverna de Platão. Ou seja, aquele que dela sai, ou supõe que sai, começa a voltar para dentro e gritar, gente, vamos sair, vocês estão numa caverna. Existe um componente vaidoso em quem conta a alegoria da caverna, como eu estou fazendo, e quem nela acredita. Porque Sócrates, que é quem relata, né, junto com Platão isso na obra República, né, de maneira secundária, Sócrates, é alguém que acha que já saiu da caverna. E você e eu achamos sim que nós saímos da caverna. E que tem gente que nela está. Ou nós entendemos que estamos todos nessa caverna e a gente só conseguirá sair junto, ou se a gente ficar da borda dela gritando, gente... Não é assim, isso na parede é sombra, é fake. Aí o cara diz, não, isso é verdade. Eu vi. Não, isso eu vi. Eu vi lá isso é fake. No zap da tia. Cautela.
Aquilo que Frei Beto fala também em relação à consciência, ela passa também por um movimento de humildade, não de subserviência, mas de humildade de quem tem a intenção de dar esse passo. Porque senão, Chico, nós vamos ficar só no reclamo, né? Nossa, sim, onde já se viu? Aí, a gente fez. Não é questão de reclamar. Esse povo não quer democracia. E se ele disser que não quer? Não é a questão de reclamar, né? É a angústia da dificuldade que se impõe, né? De conseguir trabalhar com a inteligência e com o próprio processo de educação, né? Para uma grande maioria de pessoas que tem sido bombardeada diariamente. Então, ou quem tem outra percepção, como eu imagino que é o teu caso, como quero que seja o meu, reinventa modos de ação e de presença no mundo da mídia, no mundo digital, numa conversa como essa, em outros movimentos. Ou a gente vai passar uma parte do tempo procurando onde não está. Há no século XVIII, você sabe, um grande filósofo francês que morreu muito jovem, chamado Etienne de la Boétie. E ele tem um livro com o título mais inteligente que eu vi. O livro se chama Discurso sobre a Servidão Voluntária. A servidão voluntária. Você e eu ficamos espantados que algumas pessoas não tenham a democracia como valor. Você e eu ficamos boquiabertos, perplexos e às vezes agoniados, ou angustiados, como você disse, quando a gente entende que como é que você não está vendo? Quando vê o inseto votar na inseticida. Exatamente. Nessa hora, a atitude, ela é sair da perplexidade e entender que é preciso compreender o que acontece e buscar um trabalho que seja muito mais eficiente no dia a dia, né, de esclarecimento sem petulância. Isto é, em que eu não vá vencer as pessoas, mas convencê-las. Eu tomei uma decisão há mais ou menos uns 30 anos de que eu não estaria mais na atitude da atividade política partidária cotidiana. Que eu ia Chegou fazer... a ter uma filiação política? Sim, 30 anos eu fui filiado ao PT, até 2017. Né? Eu tomei a decisão de que eu ia fazer política com atividade no sentido não partidário, isto é, a política como interferência na vida da comunidade, de debate, de discussão, de ponderação, ia fazê-lo na mídia, no meu trabalho profissional como professor, nos livros que escrevo. Então, por exemplo, Renato Janine Ribeiro e eu temos um livro chamado Política para não ser idiota. O livro não fala de partido. Ele fala da importância de nós tentarmos a política como aquilo que nos tira, né, do ensimesmamento, que nos coloca no campo da comunidade. Eu dificilmente teria presença, por exemplo, no rádio, na TV, nos debates, no mundo digital, se eu tivesse um mandato. E ao contrário, não deixo de lado quem o tem. Aliás, eu prezo, escolho, participo. Mas eu, por exemplo, entendi que eu não deveria tê-lo, porque a minha ação política ela seria limitada nesse polo. E ela se amplia. O número de vezes que você e eu nos encontramos em eventos, que você estava apresentando e eu também participando, palestrando. Muitos deles, se eu fosse, digamos, um parlamentar, eu não estaria naquele local fazendo uma fala. Por que que isso é importante? Porque há vários modos de fazer política. Um deles é o partidário. Esse modo é digno quando feito... E você fala para uma parte, como o nome diz. Quando feito com decência, quando feito com autenticidade, mas existe, né, outros modos de fazer política. E essa política ela pode ser limpa e precisa sê-lo. E quando a gente entende que estão sujando coisas que deveriam ser limpas e que algumas pessoas não estão enxergando, né, que aquilo é sujo, o primeiro passo é pensar o que foi que eu não fiz e não o que foi que eu fiz. Isto é, onde eu deixei escapar na minha ação, na minha tarefa, aquilo que eu tinha que ter pensado. Quando Frei Beto, que aqui está mencionado, grande mineiro, nascido em Belo Horizonte no dia 25 de agosto de 1944. Por que eu lembro? Eu nasci em 54 e o Frei Beto em 44. E o Frei Beto e eu temos um livro chamado Sobre a Esperança. Sobre a Esperança. E o livro trata exatamente da importância do que ele fala de ecologia interior. A ecologia interior, isto é, a capacidade de equilíbrio, né, de sustentabilidade também, daquilo que é interno. Eu não tenho a menor dúvida daquilo que você levantou como agonia, porque eu também tenho. Isto é, como é que a gente faz em relação a um movimento em que parece que a degradação
né, do convivência, ela é inevitável. Eu acho que o primeiro passo é imaginar, primeiro, que ela não é inevitável. Segundo, que ela tem razões. Porque só de pensar que não é inevitável, já te tira do imobilismo. Isso é esperança. E o Paulo Freire dizia, e eu repito sempre, esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Ah, eu espero que acabe, espero que dê certo. Isso não é esperança, é espera. Vai esperar sentado. Isso, vai esperar sentado. Aí, palavra de novo dos mineiros. Larga, deu. Né? Lá vou eu, levanto e vou buscar. Vou buscar com quem? Com outras pessoas. E isso sim, a filosofia, que é a minha atividade, ela pode ser colaborativa nisso. Muita gente diz que bom, a filosofia é o pensamento crítico. Cuidado, o nazismo tinha e tem seus filósofos. Sim. O autoritarismo tinha e tem seus filósofos. A filosofia não é libertadora por si. Ela é um pensamento que o será, depende daquilo que ela movimenta em nós de ação. Como abstração, como teoria, né, ela pode ser qualquer coisa. Como religião, ciência, arte, a filosofia ela pode movimentar uma energia que é, como diria o Freud, erótica, que promova a vida, ou tanática, né, que promova a morte. E nesse sentido, vou usar a frase mais triste agora, é uma questão de escolha. Mas é essa escolha que eu queria falar dela também. A pessoa pode escolher ser um monte de coisa na vida. Né? Sim. Você escolheu ser educador, filósofo, desde pequeno? Como é que é isso? Eu lancei um livro chamado Deus nos Livre, e ele fala de religião, religiosidade e espiritualidade. E ali eu conto algo. Eu sou de formação católica na minha família. Você foi monge, quase então, padre. Isso. É minha tradição católica. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu decidi, isso está lá no livro, que eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. Porque se era para ter uma referência, eu queria uma referência que fosse mais... Sonhar não custa nada. Não. Já É que nem, se eu quisesse ser jogador de futebol, eu queria ser o Pelé, mas ainda que eu torço para o Santos. Né? Se eu quisesse ser alguém astronauta, eu ia querer ser algum daqueles que chegaram, né, até a Lua em 1969. Como eu queria um trabalho que fosse religioso, eu imaginava que ser Papa seria meu caminho. Obviamente eu não o sou, né? Mas... Pois é, mas nesse momento, sei o quê, 11, 12 anos de Eu idade? tinha 12 anos. Quando eu tinha... Aí você falou, quero ser Papa. Eu ia ser o primeiro Papa brasileiro. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu dizia para os meus pais que eu queria entrar num convento. Quando eu fiz 17 para 18, eu entrei na universidade para fazer filosofia. E aí eu decidi que eu ia entrar num convento. E eu entrei num convento... A sua escolha de curso superior era filosofia? Sim, era filosofia. Eu entrei no convento com 17 para 18 e fiquei 3 anos na clausura enquanto eu fazia universidade. Dos padres... Na cidade, Carmelitas Descalços. Explica no final do terceiro ano... Explica o que é a clausura. Porque não é... Clausura é uma estrutura de convento de vida comunitária, em que cada um de nós tinha o seu espaço, sua cela, em que você vive, né, naquele local e se encontra várias vezes ao dia para as atividades de trabalho ou de oração. Clausura mesmo de enclausurado. Né, eu só saía para ir à universidade. No final de 1975, portanto no terceiro ano dessa experiência, eu achei que aquela não era a rota que eu queria seguir. E como eu tinha um gosto pelo ensino... E por quê? Qual foi o ponto? O que desarmou em mim isso foi que, de repente, eu comecei a gostar de algo que é muito aprazível, que era o poder. Né? Eu comecei a gostar de as pessoas me obedecerem. Você tem uma ascendência sobre as pessoas quando você está no clero, quando você é chamado de frei, quando você tem um hábito. Por trás de você tem uma instituição. Professor. Isso, chamado de professor. Você fica mais ou menos elevado. É fácil as pessoas se iludirem contigo, é fácil iludi-las. Não é obrigatório fazê-lo, mas é fácil fazê-lo. Nesse sentido, eu comecei a notar que aquilo que me encantava não era o propósito do que eu queria ter, que era servir a vida no geral, naquela expectativa desde menino, mas que eu estava buscando ali me servir. E eu achei que aquela ausência de autenticidade, ela rompia com um caminho que seria adequado dentro da religião. E eu achei que a docência seria o caminho mais adequado para mim, e nela fiquei. Mas a docência, o ser professor, não é também uma forma de vaidade? Sim, claro, mas é uma vaidade contributiva. Inclusive? Mas ela é contributiva, porque você se reparte. Né? A grande vaidade de um professor é que quando eu sair daqui hoje, você fique com o que eu te passei. E não que eu leve o que você tem. Meu gosto maior é quando terminar, quem, por exemplo, estiver nos assistindo, fique com tudo que a gente conversou. E não que eu pegue e tire de você o que você tem e leve comigo. E nem que não seja como verdade, mas fique com o que a gente conversou para confrontar com a própria vida, para pensar. Para pensar, para fazer. Em 1975 eu deixei o convento no final do ano. Em 1976 eu comecei a dar aulas
numa universidade dos jesuítas, chamada na época Faculdade de São Luís de Medianeira. Em 1977 eu fui para a PUC São Paulo, na qual eu fiquei 35 anos. Durante um tempo de 25 anos, eu ensinei ciências da religião, não teologia em si, as ciências da religião, história religiosa, a percepção, né, das várias fontes do credo, dos credos em geral. E nos 10 anos finais também, né, a área de educação, onde eu fiquei no mestrado e no doutorado em educação, ensinando uma disciplina chamada Educação Brasileira, que era um percurso na história, né, da educação brasileira. Tudo isso era uma maneira de fazer política sem fazê-la de maneira partidária. A política partidária, eu me filiei, né, ao PT no início dos anos 1980, logo depois da fundação. A primeira ficha até se perdeu, ainda era um momento mais de desorganização. Depois, de maneira mais estruturada, em meados dos anos 1980, e em fevereiro de 2017, eu pedi minha desfiliação quase depois de 30 anos. E nesse trabalho de professor, foi exclusivo da universidade? Você chegou a dar aula em sindicatos, em muitas vezes, movimentos porque populares? Em 1981, o PT fundou o Instituto Wilson Pinheiro, que foi o grande mestre do Chico Mendes. O Wilson Pinheiro foi assassinado também. E em 1981 até 1996 existiu a fundação, ou Instituto Wilson Pinheiro, nome de um seringalista, né, lá do Acre, e que denominou um grupo de estudos cuja direção desse instituto, no qual eu também tinha algumas atividades, era Paulo Freire, Paul Singer, Antônio Cândido, né? Portanto, era um grupo estruturado. Francisco Vefor, que na época estava no PT. Faltou Sérgio Buarque de Holanda, estava também. Sérgio Buarque de Holanda é o grupo que criou a parte de memória dentro do partido, mas sim. E sim, muitas vezes também, né, existia o Instituto Cajamar, que foi ligado aos movimentos sociais, onde se tinha algumas atividades no geral, assim como docência. Eu gosto, né, desse de presença. Uma das minhas atividades mais prazerosas no dia a dia, porque entendo até como uma tarefa, é a ação não só em comunidades, em sindicatos, em grupos, mas em instituições que sejam ligadas ao aparelho de Estado. Eu faço muitas palestras em instituições militares, né? Seja Mas junto... como é que os militares recebem? Inclusive de oficiais. Eu não chego, não me ofereço, né? Eu sou trazido para refletir sobre ética, sobre a questão da ação da liderança. Só Paulo Freire também, porque muitos deles acham Paulo Freire o perigo. Olha, você sabe que Paulo Freire era filho de militar, né? O pai do Paulo Freire, ele era oficial, né, da Polícia Militar de Pernambuco e antes foi sargento do Exército Brasileiro. Portanto, não há nenhuma incompatibilidade, né, dentro disso. Aliás, Paulo Freire foi muito parceiro de reflexão de um grande general brasileiro, que era o Nelson Werneck Sodré, né, nos anos 1960. Depois banido. Isso. Não há uma recusa em relação a essa questão, porque a interpretação sobre um Paulo Freire, que seria comunista, Paulo Freire nunca foi comunista, mas pode-se colocar sobre ele depende, esse tipo de né? percepção. Né? Depende. Não, ele se diria, ao você perguntar... O Jesus de Nazaré também era comunista. Nesse Não estou falando de certo pressentimento sentido. partidário, não estou falando do ideário apenas. Não. Paulo Freire, ele era visto em vários lugares como alguém, né, com uma percepção mais ampliada. Por isso, a minha presença em algumas organizações de Estado, né, seja na área de educação escolar, seja na área de segurança, ela se dá, né, sem nenhuma dificuldade. Nunca tive nenhum tipo de recusa e nem ao mesmo tempo, porque sempre convidado para fazê-lo. Né? Não chego eu, bato na porta, diz, quer ouvir pouco sobre educação? Esses militares que não é um preconceito, é uma constatação. Muitos deles acham que Paulo Freire é comunista, Isso, que e é um muitos perigo. não acham. Eu acho que aqueles... Você já viu muitas mudanças de... Não, mas eu não acho que é necessário, por exemplo, eu nunca tive uma percepção de uma conversão, né, de um grupo... Mas que gente fala assim, não, mas eu pensava que era, sim, olha, não é. Sim, já vi. Mas não necessariamente essa é a minha expectativa. Quando eu estou numa organização ligada ao pensamento mais conservador, até no sentido social, né, e que eu falo sobre Paulo Freire, a pessoa sabe da minha identificação também com ele, eu não fico na expectativa de que ao terminar, né, as pessoas falam assim, agora sim, né, agora eu entendi. A luz chegou, Rodolfo. A luz veio, claro que não. Né? Aliás, uma percepção freiriana seria respeitar que a pessoa entendesse daquele modo. Não sai de lá, né, em nenhum lugar, com a ideia de que é preciso ter simpatia, né, por aquele que você não tem a simpatia, mas que você preste atenção,
no pensamento que ele traz, na ideia que coloca. Por isso, não é só dentro das organizações. Esse é o caminho necessário, por exemplo, para o PT e para as forças progressistas do país trabalharem. O caminho do diálogo, em que você amplia a percepção e presta atenção. Rubem Alves dizia isso sempre. Tem muita oratória e pouca escutatória. Né? Precisa escutar, trazer a ideia de buscar, de entender, de ouvir. Não de submeter, de levar em conta. E eu preciso levar em conta, não tem que me submeter, mas eu tenho que levar em conta outro modo de olhar. Não é render-se, dizer assim, não, tudo bem, você pensa como você pensa, tão ótimo. Não, como dizia, com toda razão, né, a ideia ela é marcante, não dá para tolerar a intolerância. Né? É preciso ser intolerante com a intolerância. Mas, paradoxo. Isso, o paradoxo. A ideia central é que a gente seja capaz de ampliar a percepção, de prestar atenção em outras forças, em outras ideias, e não seguir um caminho que é exclusivamente, né, numa única direção. Não significa, e eu vou colocar de novo, porque isso dá a ideia assim, não, então é todo mundo amiguinho? Não. É a ideia de levar em conta para poder entender. Há coisas que nos surpreendem e surpreenderam, e a gente tem que ter, de novo, humildade intelectual. O que o senhor diria para essa proposta que volta e meia aparece, né? Por exemplo, do governo Lula se aproximar dos neopentecostais, dos evangélicos? Olha, como é que poderia funcionar? Não tem nenhuma dificuldade em fazê-lo, ao contrário, porque é uma parcela grande daqueles que podem ter eventualmente, como tem, porque a gente encontra uma adesão de voto. O partido a que os seus pertencem ao PT está distante disso? Não está sabendo lidar com isso? Havia por parte de uma parcela da intelectualidade a ideia de que há uma identificação entre religião e ignorância. Portanto, mais religião, mais ignorância, menos religião, mais racionalidade. Uma parcela da intelectualidade, não estou falando exclusivamente de partido político como o PT. Esta visão, que é de uma recusa, né, à presença da religiosidade na vida das pessoas, levou a não entender que a ação, você citou antes, de comunidades de base dentro do processo da teologia da libertação da Igreja Católica nas grandes metrópoles, ela atendeu, num determinado movimento, a resistência à ditadura e a luta contra a caristia, mas ela não deu conta mais adiante, né, de atender alguns reclamos no campo religioso. Essa maneira mais social... Ou ela não conseguiu se confrontar com uma sofisticada manipulação que vinha até de fora? Acho que é um pouco exagerado, não da tua parte. De maneira geral, quando se imagina que há grandes projetos, né, que tenham todo um enredo em que se vai buscar... Se você olhar uma parte das igrejas neopentecostais no Brasil, elas nasceram, não de geração espontânea, óbvio, mas nos anos 1970, dentro das estruturas faveladas do Rio de Janeiro, nos locais onde os templos católicos tradicionais não podiam nem ser erguidos porque exige muito espaço. Se pegou o cinema de rua, em que você estava passando e estava na porta, né, para andar na calçada, ou estava no ponto do ônibus, e era trazido para dentro, porque alguém lá dentro estava gritando assim, entre, tua vida vai melhorar. Se o teu marido, né, ele é alguém que não está dando certo a vida para as coisas, venha. Essa é a pregação que está faltando hoje? Não, essa é a pregação que tem que se prestar a razão de por que as pessoas prestam atenção nela. Por que elas estão atentas a isso? Desprezá-la, isto é, imaginar que isso é bobagem, né? Esse povo um dia vai ter consciência, não buscar qual é a fonte, né, dessa percepção. Então, se o governo Lula tem essa intenção, tem que fazê-lo. E a aproximação não pode ser, de maneira alguma, uma aproximação, como eu dizia antes, iluminista, que chega assim, olha, isto é, de natureza, eu sei, vocês de não natureza sabem. doutrinária. Ao contrário. O que é que leva um ser humano a acreditar em coisas que eu acho estranho que alguém acredite? É mais ou menos como teu pai, meu pai, e você e eu um dia como pais, assim, essa juventude não sabe de nada. Eles não sabem o que é música. Eles não sabem o que é música. Eu sabia. Agora a expressão horrorosa, no meu tempo. Ora, na política, a expressão no meu tempo, ela resolve nada. Na política, a ideia do eles não sabem nada, resolve nada. O que resolve é, se eles não sabem nada, aquilo que sabem, que eu estou entendendo como nada, por que sabem só isso? E aí sim,
Se a intenção ela é formadora, se é o conhecimento como prática da liberdade, emancipação, com a ideia, né, dar uma percepção libertária da vida, eu preciso me aproximar para compor aquilo que é componível. A democracia, você sabe, não é ausência de ordem, ela é ausência de opressão. E a opressão não vem só quando eu sou obrigado a dizer ou quando me impedem de dizer, para citar o William Reich. A opressão vem também quando eu desprezo a outra pessoa como também capaz de dirigir a vida dela. Você até é livre, para ser livre como você quer ser, mas esse seu jeito de ser livre está errado, tá? Ora, eu vou insistir para não parecer uma fala tola em excesso. Não é que eu vou lá e me submeto, eu levo em conta. Vamos voltar ao Paulo Freire? Eu me conscientizo. Eu não posso só ter ciência de como é no meio daqueles que não pensam como eu penso. Eu tenho que ter consciência. Isto é, por que pensam daquele modo? Por que não pensam como eu? Sou eu que estou pensando de modo equivocado? Qual é a base? Né? Ou ele é alguém que está sendo iludido. Ele é iludido e eu não? Será que é só o algoritmo que dirige a minha vida? Será que eu posso justificar os caminhos todos imaginando que o algoritmo ele conduz só uma parte da população e alguns de nós não, eu não. Eu faço parte de um grupo que discute, né, que se comunica dentro das redes sociais, a gente, né, participa, nós fazemos nossos podcasts, eu e você somos comentaristas, nós vamos para os lugares. Guimarães Rosa, que você leu bastante, dizia: não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. Só aos poucos que o escuro é claro. Um grande filósofo. Isso. Para chegar nas veredas tem que atravessar esse grande sertão. E tem gente que não está prestando muita atenção. Diz assim, você está em alguns momentos, em outros não. Não sou eu iluminado. Eu só estou dizendo isso porque você me perguntou. Duas questões, para a gente chegando ao fim. Você esteve na faculdade dando aula por 35 anos, né? Na PUC São Paulo, 35 anos. Mas no total, como professor, o que? 50 anos de magistério eu tenho, eu comecei em 1974. Formalmente, está aposentado? Desde 2012, se imaginar INSS, sim. Sim. Aposentadoria como recurso à Previdência, sem dúvida. Mas aposentado no sentido de estar nos aposentos, isto é, já retirado. Você continua em atividade, na sua função de educador. Continuo falando, ensinando. Sou professor da Fundação Dom Cabral desde 1997. Né? Eu sou professor... É assim que você ganha a vida? É assim que eu ganho a vida nos dois sentidos. No sentido... Nos dois sentidos. Material. Fazendo e no palestras, sentido... Quantas palestras por ano? Varia muito, porque tem muita atividade que é ligado ao mundo, né, corporativo, outros na área de educação, outros em atividade de voluntariado, então tem uma multiplicidade, mas pelo menos 5 por semana, né, se tem sempre. Porque parte delas hoje é virtual. 5 por semana? Sim, que não é um número tão, né, tão expressivo. Presencial ele chega a dar umas 2 por semana, pelo menos. Né? E normalmente as pessoas, ou as empresas, ou as entidades que te pedem a palestra, elas trazem um tema? Eu tenho um hall de temas, né? Que são, digamos, para eles. E aí a pessoa pode dizer, não, eu quero que você aborde nessa perspectiva. Se eu souber fazê-lo, eu faço. Às vezes a pessoa diz, você faz palestra motivacional? Eu falo, não, eu gosto de palestra estimulacional, porque você não motiva alguém, né? Você só estimula, o motivo está nela. Né, se ela tem. Outros dizem assim, você escreve livro de autoajuda? Eu digo de vez em quando. Quando eu consigo melhorar os livros, até eles servem, né, também para outras pessoas. E alguém fala assim, e você, o que você pensa de livro de autoajuda? Você tem tantos livros publicados? Né? Eu falo, olha, se ele ajudar mesmo, se ele voltar a Sócrates, que dizia conhece-te a ti mesmo, né, acho que já é uma boa ajuda. Agora, parte dos livros que fiz... Só sei que nada assim. Parte dos livros ajuda as pessoas, parte dos livros não ajudam tanto. Isso varia, né, numa produção mais ampliada. E o tempo gasto com esse aparelhinho? É bom que o celular seja proibido nas escolas? Tudo que é distrativo tem que ficar ausente do local onde você tem que prestar atenção. Imagine nós dois aqui agora, certo? E você, enquanto eu vou falando, você pode consultar, porque a tua tarefa Mas se eu passar o tempo todo aqui... Mas você ficar... Quando eu era menino e você... Além de perder o raciocínio, é uma falta de respeito. Eu acho você tem quase um ano a mais do que eu de idade. E nós fizemos escola, fizemos escola mais ou menos na mesma época. O que você não podia levar para a sala de aula em Belo Horizonte e eu em Londrina? Revista, gibi, nada que fosse distrativo.
Podia levar gibi e revista? Quando? Quando a professora pedia. E quando ela pedia? Quando tinha que fazer parte da matéria. Mas para mim nunca pediu. E para mim pediram várias vezes. Levar jornal, etc. Jornal. Ora, o celular, ele, num espaço de aprendizado, se ele não será elemento de uso para o aprendizado, ele não tem que estar ali naquele lugar. Cortella, para terminar, professor, da sua experiência de convento, né, de carmelita descalço, desses 3 anos de internação no convento, ficou uma fé cristã? Uma fé católica? Ficou. Você é católico? Não. As pessoas dizem assim, você é católico? Eu falei, seria uma ofensa aos católicos eu dizer que sou, porque para eu dizer que sou, eu teria que ir à igreja, frequentar os sacramentos, e isso seria ofensivo, porque eu não o faço. Dizer que eu sou católico, mas não sou praticante, é como dizer que eu sou atleticano e não sou praticante, sou santista e não sou praticante. Mas é porque eu acho que é uma certa confusão aí. Quando as pessoas falam em praticante é aquele que vai, vamos dizer, o católico, que vai à missa, que frequenta um grupo. Então, isso é o praticante. Eu já acho que ser católico praticante ou cristão praticante é outra coisa. É aquele que na sua vida, no dia a dia, pratica, né, o que Jesus recomendou. Então, mas aí eu posso ser um cristão e não ser um católico. Se você perguntar se eu tenho fundamento cristão para a minha ação, eu digo sim. Se você perguntar que eu sou cristão, eu digo sim. Se você disser que eu sou católico, sim. Se você disser que eu sou católico, eu digo, olha, seria ofensivo aos católicos, porque eu teria que ser autêntico para sê-lo. Não dá para ser meio. Juntando isso com a sua vivência de professor e política, a sua visão de futuro para a humanidade, para o Brasil, é uma visão positiva? Sim, ela é do otimismo crítico. Existe um otimismo ingênuo, que é aquele assim, não, vai dar certo. Stefan Zweig, quando escreveu O Brasil, o País do Futuro, ele estava correto. Parênteses, ele se suicidou depois dele e a esposa. Né, lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis. E Stefan Zweig, ele tem toda uma percepção de um país que será um dia, tal como Darcy Ribeiro, o gênio Darcy Ribeiro foi capaz de fazê-lo escrever sobre o povo brasileiro. Né? Essa visão de Darcy Ribeiro sobre o Brasil como uma nova Roma, né, quando ele escrevia, claro que ele não falava da Roma como um império dominador destrutivo. A Roma como cultura, como promoção da vida. Ponto de convergência. Ou do Stefan Zweig. Sim, eu tenho essa possibilidade de imaginar que um otimismo crítico é aquele em que a gente tem a percepção de que as coisas elas podem ter êxito se nós fizermos com que o êxito venha. Se nós ficarmos aguardando, se a gente ficar imaginando que por si virá, na filosofia... Essa onda da extrema-direita no mundo inteiro, que prega uma doutrina de ódio, de intolerância de gênero, com imigrantes, com tudo isso. Isso, na sua ideia, será superado? Há condições para que se supere isso? Olha, nós temos muito menos tempo de democracia na história da humanidade e de vida em que haja respeito aos direitos de cada pessoa do que o contrário. Quando você diz essa onda, a gente tem que olhar respeito aos direitos humanos, a democracia como sendo a onda. A onda que passou e que passa é exatamente essa. É essa onda que tem que ser reforçada. A onda que sempre teve dominação foi a escravização de pessoas, a violência sem possibilidade de defesa, um Estado, né, absolutista e despótico. Totalitário. Portanto, esta onda que é a da democracia, do direito social, da convivência pacífica, da harmonia da vida, é essa que não pode passar. A outra onda, aquela que hoje se chama de onda, ela é hegemônica na história. É essa que tem que ser desmontada. Por isso o nosso olhar como ação, como consciência ativa e não como uma consciência de contemplação, é entender qual é a condição de reforço dessa onda que é nova na história da humanidade, né? Que basicamente ela ganhou força a partir da Revolução Francesa, né? Portanto ela não tem ainda, né, um tempo tão longo na história, e por outro lado, ela no nosso movimento mais recente no Brasil, se imaginava, como a gente falava antes, que ela seria vitoriosa sem fim. Né? A ideia do país do futuro, né? Assim, o crepúsculo do macho, a ideia de Fala-se hoje do crepúsculo da humanidade. Então, Milor Fernandes tem uma frase, Chico, que eu acho genial. Quero Tem várias, Milor. Várias. Uma delas ele diz, a prova de que
existe vida inteligente fora desse planeta, é que eles nunca vieram. Certo? Ótimo. A outra é agora, né, atribuída às vezes a um dos Dalai Lamas, em que ao ser perguntado o que o senhor acha da civilização ocidental, ele falou, pode dar certo, pode dar certo. Então, sim, eu não tenho uma perspectiva evolucionista, no sentido de que tudo caminha em direção ao melhor. Darwin nunca usou a palavra evolução como melhoria. Ele usou evolução no sentido original em grego, que é mudança. Encrenca também evolui. Problema também se desenvolve, desespero também progride. Né? Em medicina, quando um de nós morre, se anota no prontuário, evoluiu para óbito. Será que nós vamos evoluir para óbito? É uma possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade. Então a tua pergunta é, tem você, Cortella, uma visão otimista? Sim. Aliás, porque é o que eu tenho como possibilidade de não desistir, de não fragmentar. De esperançar. Sim, de esperançar. Falar de Paulo. Será que eu tenho isso como sendo algo que basta eu sentar e virar? De maneira alguma. O meu trabalho cotidiano, que é o meu meio de vida, nos dois sentidos que eu usava, ele é exatamente fazer com que essa esperança ela tenha lugar. Aliás, é por isso que eu sou professor. E quando você lá atrás me cumprimentou e disse assim, professor, aquilo me enche, né? Porque eu imaginar que o meu meio de vida é sair partilhando esperança, é algo que me agrada imensamente. Obrigado. Obrigado. Grande papo aqui. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim, o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! ¡Pensarán! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.